Pai, Senhor. Estamos aqui, Senhor, mais um dia na tua santa presença, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, usando o céu, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, colocando palavras na boca dele, Senhor. Que o Senhor venha direcionando ele conforme o teu querer, Senhor. Venha trazer aquilo que nós necessitamos, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja falar, Pai. Que o Senhor usa, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. De hoje para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado a todos os irmãos. Podem sentar, irmãos. Fiquem à vontade. Vão ficar bem relaxados hoje, porque Deus está na casa. E eu queria falar uma coisa antes aqui de fazer umas leituras, porque o que está acontecendo aqui hoje, o Espírito Santo está tocando em vocês. Eu estava ali orando quando a Daniela estava cantando aqui, e agradecendo a Deus pelo pai, pela mãe, por essas crianças. Mas eu estava sentindo que o Espírito Santo estava com as crianças. Elas estavam correndo para cá, para lá, cantando, louvando, porque o Espírito Santo está com elas. Hoje é uma noite que nós fazemos esse culto especial para a família. E nós somos uma família, a família Luz do Mundo. E as crianças que estão com os pais, com as mães, eles são o emblema hoje desse culto. Assim como a Mara vai com as suas filhas aqui também, né? O presbítero geral, trabalhando, com a esposa, com todo mundo. E a irmã Dalva estava essa semana com algumas providências médicas e a gente sabe da oração. E hoje vê-la aqui foi uma alegria imensa, irmão. Uma alegria imensa, porque Deus quer isso da senhora. Ele vai atender as suas reivindicações, os seus pedidos, mas Ele gosta desse sacrifício. Mesmo na dificuldade, não podemos louvar, não podemos orar, mas está presente na casa do Pai. A irmã Selma não tem tempo. O tempo é para a senhora, porque quando Jesus fala no coração, põe para fora mesmo. Não se preocupe com o tempo. O tempo é para Deus. Esse é um culto maravilhoso. A palavra que a senhora trouxe foi assim uma presença marcante do culto, porque o Espírito Santo falou através da senhora. E muitas pessoas estavam precisando ouvir isso. Hoje nós olhamos aqui para esse culto. Às vezes nós temos tantos lugares vazios, mas nós que estamos aqui não podemos se preocupar, porque a nossa graça, assim que Deus nos dá, preenche todos esses espaços. O importante é que nós estamos aqui. E aquelas pessoas que poderiam estar aqui não estão trocando por outras coisas que às vezes se julgam mais importantes, né? Que é festa, que é televisão, que é filme, que é lanche. E dar um tempo para Deus é mais difícil. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. O culto, a igreja, não é assim um lugar só para pedir, é um lugar de adoração. Nós temos que vir aqui adorar o nosso Deus. O que Jesus fez por nós, o que o Pai fez com o Filho por nós, tem que valer a pena. Então, o que nós vamos fazer aqui, esse momento que nós ficamos, uma hora e meia, é para adorar. Isso é através do louvor, através da palavra, através do coração. Eu ali estava orando para essas crianças, que o Espírito Santo conduzisse elas nessa alegria como está aqui hoje, e que para sempre elas ficassem permanentes na casa do Pai, que elas não se desviassem nem para a direita nem para a esquerda, mas que Deus abençoasse os pais, as mães, que continuassem com essa perseverança de trazer elas. E tudo que elas estiverem fazendo de alegria dentro da casa é para Deus. Nós não podemos se importar, porque a alegria delas é a alegria de Deus. Eu trouxe aqui uma mensagem hoje que chama Mãos Vazias. Isso lembra um pouco que a Marcela estava falando aqui. Às vezes nós recebemos a nossa bênção, mas quando recebemos nós esfriamos. Nós achamos que já basta e deixamos de continuar a obra, deixamos de agradecer a Deus, porque nós já recebemos a nossa graça. E muitas pessoas se esfriam depois que recebem essa graça. Eu vou ler um tema para vocês que chama Mãos Vazias. Uma por uma, elas as tiram de mim. Todas as coisas que eu mais valorizava, até o que estava de mãos vazias, todo o brinquedo brilhante foi perdido. E caminhei pelas estrelas da terra
em meus trapos e pobreza, até que eu vi a voz dele a me convidar: levante essas mãos vazias para mim. E caminhei pelas estradas da terra aflito, em meus trapos de pobreza. Assim que eu vi minhas mãos para o céu, ele encheu-as com fartura de suas próprias riquezas transcendentes, até que elas não poderiam conter mais. E finalmente compreendi, com a minha mente estúpida e lerda, que Deus não poderia derramar sua riqueza em mãos que estão cheias. Confie nele, largue mão, e a você foi dada uma importante tarefa: ser um bom mordomo do que ele lhe confiou, nada menos, nada mais, porque Deus é o dono de tudo. Deus coloca em nossa vida graças, bênçãos, ele multiplica tudo que está em nossas coisas. Porém, tudo que ele nos coloca na nossa vida, tudo que ele nos dá, é dele, é emprestado, e nós somos o mordomo dele. Se nós soubermos usar, ele vai continuar nos dando, nos emprestando tudo o que nós precisarmos. Porém, não deixamos nunca que a vaidade, que o luxo, que a luxúria entre no coração. Às vezes Deus nos dá um carro e nós começamos a se enaltecer naquele carro, achar que nós estamos bonitos dentro dele, que nós estamos melhor que o vizinho, que o nosso carro tem que ser melhor que o do vizinho. Deus dá uma casa grande e a gente fica o tempo todo falando dessa casa, não vem nem para a igreja, porque está passeando de carro, está curtindo a casa. E a gente coloca isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tem que ser Deus. Tudo é para Ele, tudo é dele. O que Ele faz por nós tem que ser levado em consideração que a graça é por Ele, não é por nós. Que não importa o que nós estamos tendo aqui de matéria nessa terra, porque a nossa riqueza não é aqui, a nossa riqueza é no céu. Ele está dando pelo nosso sacrifício a Ele, pela nossa adoração. Ele não deixa faltar saúde, o dinheiro do remédio, Ele não deixa faltar a casa, o alimento, Ele não deixa faltar a alegria, o amor. Mesmo quando na dificuldade nós precisamos ir para o médico, fazer algum tratamento especial, Ele coloca alguém especial do nosso lado, o nosso marido, a nossa filha, os nossos amigos. Tudo isso que Deus traz para a gente, tudo isso Deus nos dá, mas nós não podemos deixar com que a nossa adoração se limite às coisas aqui na terra. O sacrifício, a perna está doendo, as costas estão doendo, estou com dor de cabeça, estou triste, mas isso não é um motivo para deixar de vir na casa do Pai adorar. Nós chamamos Ele o tempo todo na nossa casa e Ele está presente. E agora, por um motivo ou outro, nós não conseguimos vir até a casa do Pai. Então, o nosso sacrifício tem que ser sempre presente, porque quando se tratar de Deus e da casa de Deus, nós temos que fazer o impossível, porque Ele o tempo todo faz o impossível por nós. Mesmo quando nós achamos que não tem mais jeito, Ele fala que tem. Eu vou fazer uma leitura aqui agora. Na verdade, eu vou fazer duas leituras. A primeira leitura vai estar em Marcos, no capítulo 13, versículos 32 ao 37. Consegue ver a tela, Gabriel? Marcos, capítulo 13, versículos 32 ao 37. Marcos, capítulo 13, versículos 32 ao 37. Vou colocar na tela, para quem não trouxe a Bíblia e quiser acompanhar. Amém? É um sermão profético, continua a vigilância. Mas aquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai,
Pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar no galo ou pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo a todos vigiai. O Evangelho de Marcos, ele traz essa mensagem que a qualquer momento o dono da casa vai chegar. E a gente não pode estar distraído. Nós temos que estar atento com adoração, exaltação, aceitando ao Senhor Jesus acima de tudo. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. E como o homem que ao partir para o estrangeiro deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou de amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo, e que vos digo a todos: vigiai. Somos administradores do reino de Deus aqui na terra. Somos seus empregados, cada um com sua tarefa. O dono da casa nos entregou a sua casa e espera de cada um de nós a realização daquilo que foi confiado. Ele pode chegar a qualquer hora, do dia ou da noite. Dormir seria desperdiçar tempo, recusar oportunidades e, consequentemente, ficar na penúria da pobreza. Deus ofereceu para a gente tudo que tem aqui na terra. Ele nos trouxe a alegria, Ele nos trouxe a casa, a comida, tudo que temos, inclusive a família. Só que Ele deixou uma responsabilidade sobre nós. Quando teve aquele sermão lá na montanha, Jesus estava falando para um certo homem assim: hoje eu te considero como meu filho, e você vai me considerar como pai? Será que um dia você vai se esquecer de mim? Quando você achar que não precisa mais de mim? Quando você acha que a sua mente irá eternizar energia, que a pirâmide vai te dar riqueza, né? Que o poder da mente vai te curar, então eu não serei mais preciso na sua vida? E quando nada disso der resultado na sua vida, e quando você decepcionar-se, e a dor chegar, e a doença chegar, e a tristeza vier, a quem você vai clamar? Será que eu não sou suficiente para você? Será que a minha vida, dado lá na cruz, jogado meu sangue sobre aquela terra, derramado, tirado os seus pecados, morrido no seu lugar, não teve um motivo? Será que eu não sou suficiente para você? Será que um dia você não vai sentir a minha volta? Mesmo quando eu vier buscar a minha igreja, e todos que forem comigo sentir a graça e a bênção de Deus e receber o seu galardão no céu, mas e aqueles que ficaram? O que acontecerá com eles? O que será deste mundo sem Deus? A tragédia, a violência, o roubo, tudo que for de mal vai ficar nessa terra. Você quer isso para você? Então, se você não quer isso para você, essa noite, se entregue a mim. Se entregue a mim, porque eu sou filho do Pai. Antes que o mundo existisse, eu já existi. Eu sou o começo e eu sou o fim. E através de mim, vocês receberam a permissão, o voto autenticado, carimbado, regulado, de ter a oportunidade de ser filho de Deus. Aproveite essa oportunidade. É fácil, não é tão difícil. Ande no caminho de Deus. Procure as coisas sérias que Deus deixou nessa vida para nós. Ame seus filhos, tenha paciência com eles. Se eles pulam, se eles brincam, se eles dão trabalho, é assim que tem que ser, porque eles são felizes, eles são abençoados pelo Espírito de Deus. Eles são crianças inocentes. É através desse carinho, dessa verdade, que eles vão ser servos de Deus agora. Quando nós nos entregarmos um dia e vamos embora dessa vida, mas nós temos a certeza que deixamos aqui a nossa raiz, e nós deixamos aqui a nossa semente, que os filhos vão lembrar da gente com recordação e carinho,
Porque cada palavra que deixamos aqui para eles é um aprendizado. Quando minha mãe morreu, eu falei para ela, pouco antes dela morrer: mãe, se um dia a senhora partir, o que será de mim? Ela falou: filho, abre o livro e lê a vida que eu te dei. Só isso. E quando ela morreu, metade de mim foi com ela. Aí eu entendi que a outra metade ficou aqui nos ensinamentos que ela me deu. E graças a Deus eu tive uma mãe, eu tive um pai a quem eu pude amar, a quem eu pude transferir todo o meu carinho, porque valeu a pena tudo que eles fizeram para mim. E hoje eu estou cuidando de tudo que eles deixaram e tentando fazer o melhor para mim, para os meus próximos e para os meus filhos. Amém? Eu vou ler um texto aqui, em Marcos, novamente. Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Se quiser, se os irmãos não quiserem ler na Bíblia, o irmão vai colocar na tela. É Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Glória a Deus. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-o dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e dizia um aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus, após uma multidão ter ouvido ele chamou os seus discípulos e pediu que subisse ao barco e fosse para o outro lado. No entanto, o seu cansaço, assim como Deus também, ele estava na terra e também sentia as nossas dores, o nosso cansaço, o nosso sono. E ele estava muito cansado e adormeceu. Veio uma forte tempestade, seus discípulos apavorados, o barco enchendo de água, aquilo tudo querendo se acabar em água, se afundar. Mas ele estava dormindo. E aquelas pessoas se desesperaram e foram chamar Jesus para que ele desse um jeito naquela tempestade. A nossa vida, às vezes, acontece isso. Aparece uma tempestade. E às vezes nós pedimos para uma pessoa do lado orar para a gente: ora por mim. E Deus repreendeu os seus discípulos. Cadê a fé de vocês? Orem também, peçam a Deus que essa tempestade se acalme. A nossa vida, às vezes, aparece essas tempestades e a gente fica somando o tamanho dela. E tem um vento forte, e tem granizo, e a gente fica aumentando cada vez mais o problema. A gente deveria diminuir o problema. Porque se a gente tiver fé e acreditar, aquela tempestade vai passar. Às vezes, despercebido, ela vem do nada. Quando a gente menos espera, aquela tempestade cair na nossa vida. Nós ficamos sem chão, nós ficamos com medo de se afogar, com medo do nosso telhado cair. Mas às vezes ela pega tanto de surpresa que o casamento estava bem, começa mal, a saúde começa mal, a parte financeira começa mal, e nós desesperamos. Nós começamos a contar os problemas. Nós começamos a falar sobre os problemas, que está ruim, que vai ficar pior, que já tem isso, agora tem mais aquilo, que vai vir mais aquilo. Mas nós devemos eliminar problemas. A nossa fé é eliminar problemas, não somar problemas. Que cada coisa que nós tivermos, que seja 10 ao mesmo tempo, vamos pedir para Deus tirar uma do nosso caminho agora, de imediato. Logo em seguida, pedimos novamente para tirar a segunda, a terceira. Então a nossa fé, ela tem que ser que nem Jesus queria que aqueles discípulos tivessem.
Vocês têm que pedir, vocês têm que declarar a sua fé. Vocês têm que se humilhar perante a Deus para que Ele atenda as suas necessidades e tire essa tempestade da vida de vocês. O seu barco não vai afundar, porque o barco que Jesus está não se afunda. A casa que Jesus está não se quebra. A tempestade não quebra o telhado. A tempestade não deixa o casamento acabar. Nem que o inimigo entre ali para atrapalhar. A casa que tem Jesus não vai acontecer nada. Mesmo que a doença entrar ali naquela casa, ela vai sair, porque Jesus vai expulsar ela. Jesus vai te dar a bênção ou vai te dar um caminho para que você haja na sua recuperação. E nessa noite não poderia ser diferente quando Jesus fala assim lá em Josué, capítulo 1, versículo 9: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. E ele disse em João 16, versículo 33: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos meus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tudo posso naquele que me fortalece em Filipenses. Então disse Jesus: deixem-me vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Em Mateus 19,14, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 14,6. Tudo que eu falei para vocês aqui, Jesus usava nas suas pregações, nos seus sermões. Jesus veio para mudar esse mundo lá naquela época, 2000 anos atrás e mais. Jesus pregava que fosse um mundo melhor, um mundo com fé, com dedicação, um mundo em que as pessoas se amassem. Mas nós já sofremos um pecado lá de trás. E naquela época, bem atrás, um tempo mais antigo ainda, perto do dilúvio, existia um homem mais velho da Bíblia, viveu 960 e alguns anos lá, porque Deus deixou aquele homem viver tanto, e ele morreu no ano que veio o dilúvio. Porque ele esperava um arrependimento dessas pessoas. Ele trouxe a consequência, assim lá no tempo de Noé, veio aquele dilúvio para que acabasse com as pessoas que estavam corrompidas, aqueles anjos caídos que vieram à terra, trouxe o pecado também, trouxe a maldade. E Deus não estava muito contente com isso, porque as pessoas estavam se corrompendo de maldade. E Deus programou o seu dilúvio. E deixou 120 anos a construção daquela arca, para que essas pessoas se arrependessem e tivessem oportunidade, mas nenhuma delas se arrependeu, porque o que eles estavam fazendo era mais importante do que a salvação. Eles acreditavam que aquele dilúvio não existia, porque ele nem chovia, era um orvalho que cobria a terra, para que as plantas e os frutos crescessem, e os animais vivessem sobre as águas. Mas tudo passa, foram 120 anos de espera, e o dilúvio veio. Deus fechou aquela porta com a família de Noé. A família de Noé foi salva, mas talvez a família não merecia salvação. Mas através de Noé, um homem dedicado, temente a Deus, Deus tocou e salvou a sua família. Assim, quando o pai está presente na igreja, a mãe, o avô, seja qualquer um, Deus não está dando a graça e a bênção só para quem está aqui. Vocês estão dando a bênção e a graça para todos de certo, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em todos os caminhos que vocês andam. Deus leva essa bênção com vocês. E eu queria deixar essas mensagens para vocês hoje, aproveitando também que a Zelma trouxe uma palavra muito maravilhosa, que a nossa esperança não é só que as outras pessoas venham para a igreja, é que nós possamos
ganhar almas para Jesus. Nós podemos salvar pessoas do pecado. Isso não é para engrandecer a nós, não. Isso é para fazer o nosso papel como cristão, como crente. Trazer a palavra, pregar o Evangelho, ensinar o caminho de Deus para as pessoas, para as crianças, para as pessoas nas ruas, dos drogados, dos bêbados, dos viciados, para todos. A nossa missão como crente, como cristão, é fazer isso. Reconhecer Jesus como nosso Salvador, entregar a nossa vida a Ele, seguir seus caminhos e fazer imitação de Jesus. Nós temos que imitar Jesus, fazendo bem, propagando a palavra, trazendo a bondade e a salvação para todos. Amém? Gostaria que os irmãos se levantassem agora. Nós vamos fazer uma oração de cura e libertação, e logo após eu vou convidar o presbítero geral, o nosso parceiro e amigo, que faça o encerramento com a bênção apostólica. Amém. Hoje eu queria convidar uma pessoa para fazer essa oração. Irmão Dava, a senhora consegue fazer essa oração para nós? Só não consigo orar. E a senhora também está no caminho de cura e libertação. E hoje a nossa oração vai para a dona Maria, também para ter a bênção, para a dona Jennifer, Aya, para a Rosa, Selma. E através dessa oração, irmã, Deus abençoe todas essas pessoas e a sua família. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar para dar ensinamento dessa noite. Oh Altíssimo Deus, aqui estivemos, papai, na tua presença maravilhosa, Senhor.